Por isto, quando uma força militar se move com rapidez é como o vento, quando vai lentamente é como o bosque, é voraz como o fogo e imóvel como as montanhas. É rápida como o vento no sentido que chega sem avisar e desaparece como o relâmpago. É como um bosque porque tem uma ordem. É voraz como o fogo que devasta uma planície sem deixar para trás sequer um ramo de erva. É imóvel como uma montanha quando se aquartela. É tão difícil de conhecer como a escuridão, seu movimento é como um trovão que retumba. Para ocupar um lugar, divide as tuas tropas. Para expandir teu território, divide benefícios. A regra geral das operações militares é desprover de alimentos ao inimigo tudo o que se possa. Em localidades onde as gentes não têm muito, é necessário dividir as tropas em grupos pequenos para que possam tomar em diversas partes o que necessitam, já que só assim terão o suficiente. Quanto a dividir o saque, significa que é necessário reparti-lo entre as tropas para guardar o que foi conquistado, não deixando que o inimigo o recupere. Age depois de ter feito estimativas. Ganha o que conhece primeiro. A medida do que está longe e o que está próximo, esta é a regra geral da luta armada. O primeiro que faz o movimento é o convidado, o último é o anfitrião. O convidado o tem difícil, o anfitrião o tem fácil. Perto e longe significam deslocamento, o cansaço, a fome e frio surgem do deslocamento. Um antigo livro que trata de assuntos militares disse: as palavras não são escutadas, para isso se fazem os símbolos e os tambores. As bandeiras e os estandartes se fazem por causa da ausência de visibilidade. Símbolos, tambores, bandeiras e estandartes se utilizam para concentrar e unificar os ouvidos e os olhos dos soldados. Uma vez que estão unificados, o valente não pode atuar só, nem o tímido pode retirar-se solo. Esta é a regra geral do emprego de um grupo. Unificar os ouvidos e os olhos dos soldados significa fazer que olhem e escutem em uníssono de maneira que não caiam na confusão e desordem. As sinais se utilizam para indicar direções e impedir que os indivíduos vão onde bem quiserem. Assim, pois, em batalhas noturnas, utiliza fogos e tambores, e em batalhas diurnas serve-te de bandeiras e estandartes, para controlar os ouvidos e os olhos dos soldados. Utiliza muitos sinais para confundir as percepções do inimigo e fazer-lhe temer teu temível poder militar. Desta forma, fazes desaparecer a energia de seus exércitos e desmoralizas a seus generais. Em primeiro lugar, deves ser capaz de manter-te firme em teu próprio coração, só então podes desmoralizar os generais inimigos. Por isto, a tradição afirma que os habitantes de outros tempos tinham a firmeza para desmoralizar, e a antiga lei dos que conduziam carros de combate dizia que quando a mente original é firme, a energia fresca é vitoriosa. Deste modo, a energia da manhã está cheia de ardor, a do meio-dia decai e a energia da noite se retira. Em consequência, os especialistas no manejo das armas preferem a energia entusiasta, atacam-a decadente e a que se bate em retirada. São eles os que dominam a energia. Qualquer débil no mundo se dispõe a combater em um minuto caso se sinta animado, porém quando se trata realmente de tomar as armas,
e de entrar em batalha, é possuído pela energia. Quando esta energia se desvanece, deter-se-á, estará assustado e se arrependerá de haver começado. Utilizar a ordem para enfrentar a desordem, utilizar a calma para enfrentar-se com os que se agitam, isto é dominar o coração. A menos que teu coração esteja totalmente aberto e tua mente em ordem, não podes esperar ser capaz de adaptar-te a responder sem limites, a manejar os acontecimentos de maneira infalível, a enfrentar dificuldades graves e inesperadas sem te perturbar, dirigindo cada coisa sem confusão. Dominar a força é esperar os que vêm de longe, aguardar com toda a comodidade os que se tenham fatigado, e com o estômago saciado os famintos. Isto é o que se quer dizer quando se fala em atrair a outros até onde estás, ao tempo que evitas ser induzido a ir até onde eles estejam. Evitar a confrontação contra formações de combate bem ordenadas e não atacar grandes batalhões constitui o domínio da adaptação. Portanto, a regra geral das operações militares é não enfrentar uma grande montanha nem se opor ao inimigo de costas a esta. Isto significa que se os adversários estão em um terreno elevado, não deves atacá-los costa acima, e que quando efetuam uma carga costa abaixo, não deves fazer-lhes frente. Não persigas os inimigos quando fingem uma retirada, nem ataques tropas experientes. Se os adversários fogem de repente antes de esgotar sua energia, seguramente há emboscadas esperando para atacar tuas tropas. Neste caso, deves reter a teus oficiais para que não se lancem em sua perseguição. Não consumas a comida de seus soldados. Se o inimigo abandona de repente suas provisões, estas devem ser provadas antes de ser comidas, porque podem estar envenenadas. Não detenhas nenhum exército que esteja em caminho a seu país. Sob estas circunstâncias, um adversário lutará até a morte. Há que deixar-lhe uma saída a um exército cercado. Mostra-lhes uma maneira de salvar a vida para que não estejam dispostos a lutar até a morte, e assim poderás aproveitar para atacá-los. Não pressiones um inimigo desesperado. Um animal esgotado seguirá lutando, pois essa é a lei da natureza. Estas são as leis das operações militares. Sobre as 9 mudanças. No geral, as operações militares estão sob ordens do governante civil para dirigir ao exército. O general não deve erguer seu acampamento em terreno difícil. Deixa que se estabeleçam relações diplomáticas nas fronteiras. Não permaneças em um território árido nem isolado. Quando te achas em terreno fechado, prepara alguma estratégia e mova-te. Quando te achares em terreno mortal, luta. Terreno fechado significa que existem lugares escarpados que te rodeiam por todas partes, de maneira que o inimigo tem mobilidade, que pode chegar e ir-se com liberdade, porém é difícil sair e voltar. Cada rota deve ser estudada para que seja melhor. Há rotas que não deves usar, exércitos que não devem de ser atacados, cidades que não devem ser sitiadas, terrenos sobre os que não se deve combater e ordens de governantes civis que não devem ser obedecidas. Em consequência, os generais que conhecem as variáveis possíveis para aproveitar-se do terreno sabem como manejar as forças armadas. Se os generais não sabem como adaptar-se de maneira vantajosa, mesmo que conheçam a condição do terreno, não podem aproveitar-se dele. Se estão ao mando de exércitos, porém ignoram as artes da total adaptabilidade, mesmo que conheçam o objetivo a lograr, não podem fazer que os soldados lutem por ele. Se és capaz de ajustar a campanha de modo que mude conforme ao ímpeto das forças, então a vantagem não muda, e os únicos que são prejudicados são os inimigos. Por esta razão, não existe uma estrutura permanente. Se podes compreender totalmente este princípio, podes fazer que os soldados atuem na melhor forma possível.
Portanto, as considerações da pessoa inteligente sempre incluem analisar objetivamente o benefício e o prejuízo. Quando considera o benefício, sua ação se expande. Quando considera o dano, seus problemas podem resolver-se. O benefício e o dano são interdependentes, e os sábios os têm em conta. Por isso, o que retira os adversários é o dano, o que os mantém ocupados é a ação, e o que lhes motiva é o benefício. Cansa os inimigos mantendo-os ocupados e não deixando-lhes respirar. Porém, antes lográ-lo, tens que realizar previamente teu próprio labor. Esse trabalho consiste em desenvolver um exército forte, um povo próspero, uma sociedade harmoniosa e uma maneira ordenada de viver. Assim, pois, a norma geral das operações militares consiste em não contar com que o inimigo não acuda, senão confiar em ter os meios de enfrentá-lo. Não contar com que o adversário não ataque, senão confiar em possuir o que não pode ser atacado. Se podes recordar sempre o perigo quando estás a salvo e o caos em tempos de ordem, permanece atento ao perigo e ao caos enquanto não tenham, todavia, forma, e evita-os antes de que se apresentem. Esta é a melhor estratégia de todas. Por isto, existem 5 riscos que são perigosos nos generais. Os que estão dispostos a morrer podem perder a vida, os que querem preservar a vida podem ser feitos prisioneiros, os que são dados a apaixonamentos irracionais podem ser ridicularizados, os que são muito puritanos podem ser desonrados, os que são compassivos podem ser perturbados. Se te apresentas em um lugar que com toda segurança os inimigos se precipitarão a defender, as pessoas compassivas se apressarão, invariavelmente, a resgatar seus habitantes, causando a si mesmas problemas e cansaço. Estes são 5 riscos que constituem defeitos nos generais e que são desastrosos para as operações militares. Os bons generais são diferentes, comprometem-se até a morte, porém não se aferram à esperança de sobreviver, atuam de acordo com os acontecimentos, em forma racional e realista, sem deixar-se levar por as emoções nem estar sujeitos a ficar confusos. Quando vem uma boa oportunidade, são como tigres, em caso contrário cerram suas portas. Sua ação e sua não ação são questões de estratégia, e não podem ser agradados nem aborrecidos. Sobre a distribuição dos meios. As manobras militares são o resultado dos planos e estratégias na maneira mais vantajosa para ganhar. Determinam a mobilidade e eficiência das tropas. Se vais colocar teu exército em posição de observar ao inimigo, atravessa rápido as montanhas e vigia-os de um vale. Considera o efeito da luz e mantenha-te na posição mais elevada do vale. Quando combateres numa montanha, ataca de cima para baixo, e não o contrário. Combate estando costa abaixo e nunca costa acima. Evita que a água divida tuas forças, afasta-te das condições desfavoráveis o quanto antes. Não enfrentes os inimigos dentro da água, é conveniente deixar que passem a metade de suas tropas e nesse momento dividi-las e atacá-las. Não te situes rio abaixo, não caminhes contra da corrente nem contra o vento. Se acampas na beira de um rio, teus exércitos podem ser surpreendidos de noite e empurrados para se afogar ou se lhes pode colocar veneno na corrente. Tuas barcas não devem ser amarradas corrente abaixo para impedir que o inimigo aproveite a corrente, lançando seus barcos contra ti. Se atravessa pântanos, faça-o rapidamente. Se te encontras frente a um exército em meio de um pântano, permanece próximo de suas plantas aquáticas ou respaldado pelas árvores. Em uma planície, toma posições que sejam fáceis de manobrar, mantendo as elevações do terreno atrás e à tua direita, estando as partes mais baixas diante e as mais altas atrás. Geralmente um exército prefere um terreno elevado e evita um terreno baixo, aprecia a luz e detesta a escuridão. Os terrenos elevados são estimulantes e, portanto, a gente se acha a gosto em eles. Ademais, são convenientes para adquirir a força do ímpeto. Os terrenos baixos são úmidos, o qual provoca enfermidades e dificulta o combate. Cuida da saúde física de teus soldados com os melhores recursos disponíveis. Quando não existe a enfermidade em um exército, se disse que este é invencível. Onde haja montículos e terraplanos, situa-te em seu lado ensolarado, mantendo-os sempre à tua direita e atrás. Colocar-se na melhor parte do terreno é vantajoso para uma força militar.
A vantagem em uma operação militar consiste na aproveitar-se de todos os fatores benéficos do terreno. Quando chove rio acima, a corrente traz consigo a espuma. Se queres cruzá-lo, espera que acalme. Sempre que um terreno apresente barrancos infranqueáveis, lugares fechados, armadilhas, riscos, grutas e prisões naturais, deves abandoná-lo rapidamente e não te aproximes dele. No que me concerne, sempre me mantenho distante destes acidentes do terreno, de maneira que os adversários estejam mais perto que eu deles. Dou a face a estes acidentes, de maneira que fiquem às costas do inimigo. Então estás em situação vantajosa, e ele tem condições desfavoráveis. Quando o exército se está deslocando, se atravessa territórios montanhosos com muitas correntes de água e poços, ou pântanos cobertos de juncos, ou bosques virgens cheios de árvores e vegetação, é imprescindível esquadrinhá-los totalmente e com cuidado, já que estes lugares ajudam nas emboscadas e aos espiões. É essencial descer do cavalo e esquadrinhar o terreno, pois podem existir tropas escondidas para tentar uma emboscada. Também pode ser que haja espiões à espreita observando-te e escutando tuas instruções e movimentos. Quando o inimigo está perto, permanece calmo, queres dizer que se achas em posição forte. Quando está longe, porém, tenta provocar hostilidades, queres que avances. Se ademais sua posição é acessível, isso queres dizer que lhe é favorável.